Olá! A realidade do trabalho e estudos remotos reforçou a necessidade de conexões de internet mais estáveis e velozes e deu impulso à implantação do sistema de internet 5G. Mas essa é só uma parte da questão. A nova tecnologia embute uma guerra comercial entre os países mais desenvolvidos e ricos do mundo, representados por União Europeia, China e Estados Unidos. E onde ficam o Brasil e os brasileiros nessa disputa? O governo promete fazer a licitação do sistema 5G até outubro. Para nos ajudar a entender melhor a questão, eu converso com Erickson Scorsin, advogado especialista em direito da comunicação e autor de livros sobre o tema. Erickson, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônia, muito obrigado, honrado com o convite pela TV Senado, esse importante programa que discute, a agenda econômica do Brasil. E o 5G realmente é um tema relevante que ele vai representar uma nova etapa da evolução tecnológica das redes de telecomunicações móveis. Erickson, no livro que você escreveu agora, que é o jogo geopolítico das comunicações 5G, Estados Unidos, China e o impacto no Brasil, eu vou até pedir ao nosso diretor que coloque a capa aí no vídeo, na nossa tela, para a gente ver, para que o nosso telespectador possa ver, para que o nosso internauta possa ver. Você trata exatamente da questão do 5G envolvendo essa disputa de poder e controle mundial que a gente vive aí, a reorganização da geopolítica mundial. Eu gostaria que você começasse falando onde está o Brasil no meio dessa disputa e onde você acredita, a partir das suas pesquisas, que o país deve se posicionar. Como a tua própria pergunta coloca, a geopolítica é uma disputa por poder político, e Estados Unidos e China disputam a liderança global, econômica, e tecnológica. A China está em processo de ascensão global, e os Estados Unidos, no meu livro, eu fiz uma pesquisa exaustiva sobre isso no decorrer de 2020, eu mostro que os Estados Unidos adotou uma política regulatória e até denominada tecnonacionalismo, Então, uma política regulatória do 5G de modo a conter a ascensão da China, economicamente e tecnologicamente. Então, os Estados Unidos ele quer manter a superioridade tecnológica, isso lhe dá vantagens econômicas, Os Estados Unidos têm as suas big techs, a China também tem as suas big techs, e hoje a disputa econômica é no campo da economia digital, Então, hoje nós que fazemos muita coisa online, trabalhamos, acessamos serviços de educação, consultas médicas, pagamentos online. Então, tem todo um ecossistema e China e Estados Unidos estão disputando a liderança de quem influencia esse tema. Então, o Brasil está no meio desse conflito. Eu mostro no livro o impacto do conflito geopolítico e geoeconômico sobre o Brasil. Então, o Brasil ele tem riscos geopolíticos se pender para um lado ou por outro nessa disputa global. Agora, o que é interessante é que os Estados Unidos não têm tecnologia, não são dominantes na tecnologia de transmissão, eles são dominantes em outros níveis de tecnologia mais refinado e mais individual, digamos assim, mas são China, Suécia e Finlândia, com as empresas Huawei, a China, Nokia, a Suécia e Ericsson, a Finlândia, que detêm a tecnologia propriamente dita de transmissão. O governo brasileiro chegou a tomar partido dos Estados Unidos, o próprio ministro das Comunicações, Fábio Faria, chegou a anunciar medidas que na prática vetavam a participação dos chineses no processo, lá no início de 2021, depois isso mudou um pouco, mas como é que se avalia então esse posicionamento? A gente tomou partido mesmo e continua nesse processo? Boa pergunta, só retrocedendo um pouco. Então, os Estados Unidos, ironicamente, eles não dominam a tecnologia de 5G, Europa e China, Então é que dominam através de empresas europeias e, no caso, uma empresa chinesa, a Huawei. E os Estados Unidos dominam o setor de software, hardware e fabricação de chips, que são os cérebros
O chip é o cérebro dos celulares e computadores, enfim, né? Então, os Estados Unidos dominam isso. E no 5G, realmente, eles não dominam. Então, estão perdendo o jogo competitivo. Os Estados Unidos anunciaram agora no governo Biden, esse ano, um plano trilionário de renovação da infraestrutura de 5G, não só 5G, né, mas de conectividade, né? Internet por banda larga, que eles também estão atrasados no 5G, os Estados Unidos, tem um número de cidades com 5G nos Estados Unidos é menor do que a China. Então, esse é o drama americano. Os Estados Unidos tentaram fazer pressão sobre o governo brasileiro no sentido para impedir a exclusão de um fornecedor de tecnologia de origem chinesa, né? Mas essa decisão, se houver a exclusão, isso tem impacto na economia brasileira, né? Você excluir um fornecedor, um competidor, você tem menos competição e logo você tem mais custos para toda uma cadeia econômica no mercado brasileiro. Então, eu vejo que, embora no início, né, declarações iniciais do governo, né, mais alinhadas aos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos ele tem um sistema de vigilância que se chama a rede Five Eyes, é uma rede de compartilhamento de inteligência, né? O Brasil não faz parte dessa rede de compartilhamento de inteligência, mas é Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Então, o argumento americano foi que se o Brasil se orientasse pela tecnologia chinesa, os Estados Unidos deixaria de compartilhar informações de inteligência com o Brasil, né? E aí gerou movimentos, né? O diretor da CIA esteve no Brasil conversando com representantes do governo brasileiro. O embaixador americano, enfim, também fez pressões nesse sentido, mas apesar de tudo, né? E até o que eu defendo, né? Em relação a essa questão geopolítica, o Brasil foi espionado pelos Estados Unidos em 2013. Então, houve uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional, que investigou a investigação pelos Estados Unidos através da agência NSA, National Security Agency. A gente não tem prova que a China espione o Brasil. Então, o que eu tenho escrito e no livro também defendi, não, se o Brasil é vulnerável nesse campo, que a gente proponha no campo de direito internacional um acordo de não espionagem com qualquer parceiro comercial, seja dos Estados Unidos, seja China, seja União Europeia, né? Que a gente avance, amadureça institucionalmente e proteja efetivamente as infraestruturas de telecomunicações no Brasil. Você acha isso realmente possível? Porque a espionagem é o motor dos países na questão do desenvolvimento industrial. Os países do primeiro mundo espionam, os Estados Unidos espionam, a China espiona, na verdade, a Europa, a Inglaterra espiona, França espiona, todo mundo espiona. É isso que eu coloco, menos o Brasil espiona. O Brasil faz espionagem interna, é o único país do mundo que usa todo o Estado, né, próprias Forças Armadas de Defesa, usa para dentro. Então, isso no campo da defesa nacional, isso é uma questão, como cidadão brasileiro, me preocupa. Ao invés do Brasil projetar para fora serviços de inteligência, até inteligência econômica, que a gente teria que ter, aí uma proposição para o Senado, em suas comissões, avançar, né? Tem as comissões de inteligência econômica, de avaliar esses setores estratégicos para a economia. Estados Unidos tem isso, tem controle de investimentos em setores, né, um país liberal, mas tem regulação. Tem lá o CIFUS, é um comitê que controla investimentos estrangeiros, desde se uma empresa chinesa vai comprar um aplicativo americano, eles estão fiscalizando, estão monitorando em tempo real o mercado, né? E nós não, nós é um país que ele não tem uma política de Estado para a gente que exerça a soberania plena
nesse campo da soberania econômica e cibernética agora, né? Então, esse é o objetivo do livro. Você estuda essa questão da tecnologia de telecomunicações há bastante tempo, desde a época das privatizações nos anos 1990, mas eu queria depois que você falasse um pouquinho sobre a gente teve uma mudança aí na forma, né, na figura jurídica do serviço de telecomunicações. Era um serviço de concessão, por ser considerado um serviço público. Em 2019, agora passou a ser um serviço autorizado, não é mais considerado como uma prestação de serviço público. Eu queria que você dissesse rapidamente o que é que isso significa para o consumidor, porque passou a ser menos regulado pelo governo, pela própria Anatel. O que é que isso significa para o cidadão brasileiro e como isso pode ficar com o 5G? Como você, na tua própria pergunta, bem colocou, então o regime de autorização administrativa se reconhece que é um serviço privado, né? A liberdade empresarial de fazer os investimentos, escolher as áreas geográficas de onde que ela vai investir em banda larga móvel. Antigamente, o regime de concessão, você tinha obrigatoriedade de universalizar e atender todos os recantos do Brasil. Veja que ironia, a TV comercial é considerada até hoje um serviço público. A gente tem televisão, ou deveria ter acesso à TV aberta, né? Em qualquer cidade do Brasil. Então, esse é o modelo da radiodifusão. É ainda serviço público, gratuito, universal. Então, quando você declara que é um serviço público, ele é um serviço reconhecido como essencial. Mas, no caso da banda larga móvel, não é considerado tecnicamente como um serviço público. É um serviço privado com algumas obrigações de você massificar esse serviço. Então, aí a Anatel ela tem, digamos, menos poderes para exigir obrigações das empresas, né? Então, é o regime privado. Na prática, a empresa escolhe onde vai investir, vai escolher as áreas mais rentáveis, salvo algumas metas aí que a Anatel coloca de obrigações, né? Que o edital colocou algumas, mas eu vejo que esse modelo ele representa uma fragilidade para o atendimento da universalização levar internet por banda larga móvel para todo o país, né? Ele é positivo de um lado, mas ele é insuficiente. Por isso, se o legislador daqui para frente, né, entender que a gente precisa melhorar essa regulação, até pensar em novas alternativas regulatórias para você realmente resolver esse problema, que é um problema grave para o país, e a pandemia aí mostrou isso, né, a essencialidade da internet, e que a gente teria que levar a inclusão econômica, inclusão social e inclusão digital, né? Conectividade hoje, a infraestrutura de internet, ela é um insumo básico hoje para a vida, para o trabalho, para a educação, enfim, né? Todo mundo sabe disso, mas o legislador, então, ele tem, eu acho que esse dilema regulatório. E para o futuro, mesmo no 5G, a gente sabe no 4G aí que cada um na sua casa tem os seus problemas de receber o sinal com qualidade e eficiência no 4G. E imagina a situação das pessoas que não têm nem acesso ao 4G, ao 3G, enfim, não sequer têm acesso à internet. Eu queria ver exatamente com você essa questão de como é hoje e como pode ficar. Quando se fala no 5G, fala-se em internet das coisas, a sua geladeira, você vai controlar a sua casa à distância. Parece assim um verdadeiro mundo Flintstones de paraíso, de conectividade à distância. Mas na prática, a gente não consegue hoje, como você falou, ter essa conectividade que funcione de boa qualidade nem no centro de Brasília. Eu moro na região central de Brasília e a conexão de internet aqui com muita frequência trava. Se eu não tiver no cabo, gravando esse programa, por exemplo, eu tenho que cabear o computador, minha rede Wi-Fi não sustenta. E isso a gente está na capital do país. Então, como é que fica? No dia 25 de agosto, o Tribunal de Contas da União liberou o edital inicial para a Anatel, com algumas orientações de modificação. Eu gostaria que você nos falasse como
Como fica o consumidor brasileiro com essa nova rede, na prática? Na prática, eu vejo que a gente tem que distinguir, né? O 5G ele é excelente, ele é ótimo, né? Então ele vai dar maior estabilidade na internet, performance, então a expectativa é grande. Mas aí a gente tem que distinguir duas espécies de usuários, os consumidores, o pessoa física e a pessoa jurídica. Então eu acredito que para o campo dos grandes negócios, né? Uma fazenda digital, né? Um porto digital, o aeroporto digitalizado, isso é excelente, né? Mineração, setor de petróleo e gás. Então, e a internet das coisas, a internet das coisas é uma rede de sensores, né? Então, aplicações no campo da medicina, né? São sensores, monitoramento da tua pressão arterial, do teu batimento cardíaco, da tua glicose, isso dispositivos biomédicos, né? E para a indústria 4.0, que é uma indústria já robotizada, isso é excelente. A internet, a 5G, a internet das coisas. Então, é para uma camada, né, da sociedade e do mercado, é excelente negócio 5G. Mas, aí na ponta, a gente falando do consumidor aí, que está até nos assistindo, né, prestigiando a TV Senado, o consumidor final, realmente, ele vai ter dificuldades de acessar o 5G, porque não é uma tecnologia inicialmente barata, né? Ela vai exigir a mudança de você mudar o teu aparelho de celular. Então, isso é um custo, né? O plano de serviço também não é barato. Aí a gente entra no caso do problema da renda, né? A média do brasileiro, que ela é pequena e está caindo, né? Então, a gente tem dificuldades sérias, classes D, E, enfim, de acessar a internet. Então, eu acho que o legislador ele tem que ser sensível, o Congresso Nacional ser sensível para essa percepção. Há uma expectativa, porém, a expectativa é que ela vai entender parcialmente setores do mercado da sociedade brasileira. Existirão ainda grandes gargalos. Por isso, a minha visão crítica da formatação do edital. Ele poderia ter ido além, aproveitado oportunidades geopolíticas e geoeconômicas, afinal, o Brasil é de interesse geoestratégico dos Estados Unidos, da União Europeia e da China, por isso é um mercado gigantesco, né, considerar Brasil, América Latina, porém a gente está ficando aquém daquilo que poderia ter ido, né, do desenho tanto da política regulatória de telecom, quanto no desenho do edital. O que poderia ter melhorado na política regulatória de telecom e no desenho do edital que existe até agora? Eu acho que tenho percebido que dos pequenos provedores regionais de internet, né? Essas empresas, elas com sangue, suor e lágrimas, têm levado fibra ótica para pequenas cidades, para distritos, né? Vilas, áreas rurais. E esse pequeno provedor, então, ele não é devidamente prestigiado por uma política setorial. E o preço do leilão de frequências é um preço alto, né? Então, para você participar como um pequeno provedor regional, o preço da frequência é um obstáculo, né? Eu vi aí uma notícia na mídia de que os pequenos estão se organizando para fazer um consórcio para poder participar, apesar de todos os obstáculos. Isso é um bom sinal. Então, o que a gente precisaria mais é movimentos do Congresso, do governo, mas a ironia do destino, veja, eu vi que esse mesmo grupo ele teve que bater na porta de uma agência americana de fomento para pedir recursos para financiar as suas empresas. E aí eu pergunto, e o BNDES? Não, o BNDES não tem nenhuma linha para favorecer, agora com a nova lei do FUS, enfim, linhas de crédito para que o pequeno provedor regional ele possa expandir seu serviço? Vamos falar um pouquinho sobre a questão de escolas, que foi debatido na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, foi debatido no Tribunal de Contas da União, a questão da obrigatoriedade
de fornecimento de banda larga, de internet para todas as escolas públicas do país e equipamento. O Congresso aprovou em 2020 a lei que determinava o uso dos recursos do FUST, que foi criado na época da privatização, né, para instalar rede de qualidade nas escolas e fornecer equipamento. Essa lei foi vetada pelo presidente, o veto foi derrubado no Congresso, se arrasta aí. Por último, o presidente mandou uma medida provisória que adia o uso dos recursos do FUST para implantar a internet nas escolas. Como é que fica essa questão? Porque o próprio ministro das Comunicações já disse que os fornecedores de 5G só serão obrigados a instalar nas capitais e nas grandes cidades, mas que terão aí uma obrigatoriedade de implantar tecnologia para 4G nos pequenos. Como é que fica essa questão das escolas públicas do país todo? Antônio, uma excelente questão. Eu até gostaria de dar um depoimento pessoal. Eu sou fruto da escola pública, né? Então, ensino primeiro grau, ensino médio foi ensino técnico na área de tecnologia, Cefet Paraná, excelente, década de 80, né? Então, você vê, na minha época, a gente não tinha internet, anos 80. Estudava rádio, enfim, transistores, resistores. No ensino universitário também, público, né, federal, doutorado também na USP. Então, sem a escola pública, eu não teria conseguido avançar. Então, eu escrevo, falo para tentar retribuir aquilo que a educação pública me deu, né? Então, eu acho que, aí colocando essa premissa, educação pública, e voltando para o tema do Congresso Nacional, então, um país que quer ser soberano, ele precisa investir em educação, ciência e tecnologia. Um país que ele quer ter poder nacional, ele precisa investir em educação, né? Primeiro, ensino médio, primeiro grau, ensino médio e universitário. Então, eu acho, é um ponto positivo, o Congresso Nacional agiu positivamente ao criar essa obrigação da conectividade das escolas. É um primeiro passo, né? Aí cai na questão da urgência que nós temos hoje de fazer essa conectividade rápida para que crianças, adolescentes, né, e os universitários tenham acesso. Então, acho que talvez não pensar só em internet nas escolas, mas um mecanismo de que o professor tenha acesso à internet, né, ele tenha subsídio para que ele tenha, se a escola não tiver, o aluno tenha, e além da infraestrutura, uma pergunta que você me colocou, não adianta você só levar o sinal de internet se você não tem o dispositivo de acesso, né? Então, aí uma outra perspectiva do acesso a computadores, tablets, celulares, né? E para que a gente possa dar um salto, como se diz, um salto quântico, né? Que é uma virada urgente para ontem, né? O Congresso andou bem, mas ainda demorou para agir, né? Então, eu acho que o Congresso pode fiscalizar melhor essa questão da política educacional e conectividade, né? E ver as demandas. Aí entra naquilo que eu lhe falei, acho que no início, da inteligência econômica. Nós não temos um mapeamento, a Anatel está tentando fazer isso, mas com dificuldades, mapeamento realmente efetivo dos números, né? Os Estados Unidos faz muito bem isso, né? A França, a Europa faz muito bem isso. Sem dados a gente não consegue fazer uma política pública eficiente, né? O gargalo. Então eu acho que a gente precisa avançar nessa questão dos números, a inteligência econômica. O próprio Senado pode contribuir isso nas comissões, né? Já existem várias comissões para diagnósticos mais precisos e em tempo real, para a gente acompanhar em tempo real o monitoramento do cumprimento dessas obrigações estabelecidas pelo edital. Sim, mas o edital não estabelece a questão da infraestrutura para a escola pública como uma obrigação, é apenas uma recomendação. Eu acredito que a Anatel ela tem tempo, como ela vai decidir, que a Anatel possa corrigir, possa incorporar mecanismos regulatórios de avançar
indo além do que o Tribunal de Contas da União decidiu, né? Eu acho que a Anatel existe um espaço regulatório em conversa que elas possam dialogar institucionalmente com as empresas de telecomunicações e avançar nesse ponto. Eu acho que é uma questão nacional, não é uma questão de Estado, é uma questão que uma questão partidária, né? Não é só governo, é uma questão de Estado que a gente precisa avançar, amadurecer institucionalmente e resolver esse gargalo, né? Ok. Erickson, eu quero agradecer sua participação aqui na Agenda Econômica, acho que esclarece um pouco esses pontos. Vamos ver como é que sai, se a gente consegue realmente fazer essa licitação do 5G e que tipo de benefício vai trazer para a população, né? Muito obrigada. Eu que agradeço aí, muito obrigado pela sua atenção, oportunidade e estar nesse programa TV Senado tão importante, Agenda Econômica, né? E para a audiência, que a população possa entender um pouco mais. É um tema complexo, mas que se ela se informar, buscar mais informações e fiscalizar, né? Cobrar do poder público, das autoridades, ações mais efetivas e concretas no tema 5G, 4G, internet banda larga. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, que assiste pela TV Senado, pelo canal do YouTube, pelo site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Nós estamos nas redes sociais, você pode acompanhar nossa programação de várias formas e também se inscrever no canal da TV Senado no YouTube. Continue com a gente.